Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos em mais uma sexta-feira, mais um dia de adoração e glórias renderemos ao Senhor. Vamos nesse momento fazer uma oração para dar início ao culto ao Santo Deus de Israel. Santo Deus de Israel, Pai Todo-Poderoso, Pai por excelência, nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos. Te louvamos porque o Senhor é Deus. Te glorificamos porque o Senhor é santo. Nesta noite, Senhor, que nós nos colocamos aqui diante deste santo lugar, diante, Senhor, de tua casa, para mais uma vez, Senhor, adorar ao Senhor, mais uma vez render graças ao Senhor, mais uma vez exaltar o nome santo do Senhor. Que nesta noite, Santo Deus de Israel, os teus olhos estejam inclinados para este santo lugar, e os teus ouvidos também que estejam inclinados, para que nós possamos assim, Senhor, adorar-te, e que a nossa adoração, que o nosso louvor chegue ao trono do Senhor. Deus amado, Deus querido, nós já queremos te agradecer por essa oportunidade esta, Senhor, que muitos queriam, mas não pode, e outros talvez, Senhor, tenham condições, mas não querem. Mas nós aqui estamos para te adorar, nós aqui estamos para te exaltar, nós aqui estamos para te bendizer. E nesta sexta-feira, Senhor, o único pedido que nós temos é que a manifestação do teu poder venha sobre as nossas vidas, é que a manifestação do teu poder desça sobre esta casa, é que a manifestação do teu poder, Senhor, aleluias, visite a cada lar, Senhor, a cada pessoa que agora talvez esteja na sua casa, Senhor, aleluia, participando, Senhor, deste culto, a cada pessoa que talvez está no seu lar, ou talvez no seu automóvel, e colocou ali, Senhor, o celular no Facebook, e está acompanhando esta programação, Senhor. Aqui na igreja, meu Pai, já tem pessoas de joelho te glorificando, já tem pessoas de joelho te clamando, já tem pessoas de joelho chamando a tua atenção, e eu tenho certeza, Senhor, que aonde quer, Senhor, que esta pessoa esteja agora, seja no automóvel, seja na sua casa, seja onde quer que ele esteja, no hospital, ou talvez até mesmo no presídio, esta pessoa também já está clamando ao Senhor, esta pessoa também já está exaltando ao Senhor, esta pessoa também já está glorificando ao Senhor. Então, Deus Todo-Poderoso, Pai por excelência, Deus de Israel, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor não precisa de mim para nada, o Senhor não precisa de nós para nada, mas o Senhor, aleluia, tem tudo e pode tudo. Então nesta noite, Espírito Santo, começa a passear neste lugar. Não passeia somente aqui na igreja, mas passeia no lar desta pessoa, passeia na casa dessa pessoa. Se porventura, meu Pai, esta pessoa está ali, Senhor, com este celular na mão, e foi, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, estar ali enferma, que esta pessoa agora receba a cura, que esta pessoa agora receba a libertação, que esta pessoa agora receba a restauração. Nós já queremos profetizar, Pai Santo, que todo o inferno, Senhor, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra maligna, Senhor, que ela venha ser cortada, que ela venha ser repreendida, tudo aquilo que foi feito para destruir, Senhor, possa ser repreendido agora, em nome de Jesus de Nazaré. E que essa pessoa, Senhor, que está no seu lar, talvez, aleluia, com o casamento destruído, talvez, aleluia, com a saúde, aleluia, destruída, fragilizada, que ela possa ser tocada agora, que ela possa ser tocada agora, que ela possa ser alcançada agora, aonde quer que ela esteja, Senhor. Nós determinamos agora a cura, nós determinamos agora a libertação, nós determinamos agora, Senhor, a restauração. Satanás, bate em retirada desta casa, bate em retirada desta família, bate em retirada, aleluia, porque o Espírito Santo está descendo para chegar na batalha sobre que mineira sai. Espírito Santo, continua conosco nesta noite e faz o teu querer neste lugar, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, já compartilhe essa live, já convide mais pessoas para participar desse culto e vamos adorar a Deus na
quinta-feira profética, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para o Senhor, para a igreja. Amém. Senhor, para os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook. Deus venha visitar a vida de cada um nessa noite. Que Deus venha falar com você esta noite, amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós vamos louvar com o hino que se intitula Eu Me Rendo, amém? Glória a Deus. Vamos render aos pés do Senhor essa noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Oh, louvado seja teu nome, meu Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Se eu amar, tudo bem.
Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Sim,
Tu és fiel, Vamos Senhor. orar, Senhor. Aleluia. Os irmãos que trouxeram suas contribuições, Oh, Deus maravilhoso. podem ofertar na casa do Senhor. E nós vamos louvar o Senhor por mais um louvor. Tu és tremendo, Jesus. Louvado seja teu nome. Deus maravilhoso, grande, nós queremos te bendizer, Pai amado, neste momento. Jesus, venha com a tua graça, Pai amado, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, neste momento os teus servos que irão, Pai amado, contribuir na tua casa, Senhor. Derrama, assim, a tua graça, o teu poder. Venha, ó Pai amado, renová-lo, Senhor Jesus. Derrama, assim, a tua graça, ó Pai. Pois somos agradecidos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem nos guardado, tem guardado os teus servos. Deus poderoso, dando saúde, ó Pai amado, para os teus filhos. E neste momento, ó Pai amado, derrama, assim, a tua graça sobre os teus filhos, Jesus. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Louvar o Senhor por um louvor maravilhado. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
sexta-feira. Graças a Deus por mais uma semana que está caminhando para o seu final. E nós louvamos a Deus por estar mais uma noite na casa do Senhor. Agradecemos a Deus também pela sua vida que está nos acompanhando por esta live. Eu tenho certeza que aí onde você está, o Senhor está indo ao seu encontro, abençoando sua vida, seu lar. E já fica um convite aí para no próximo domingo, às 18 horas, você estar aqui conosco. 18 horas nós estamos reunidos aqui para orar a Deus. Nós tiramos um período de oração. E quando for às 18h30, nós começamos o nosso culto, louvando, adorando a Deus e falando do amor do Senhor no culto da família. Eu quero ler aqui um texto bíblico para orar por você, pela sua casa, pelos seus entes queridos. E logo após o pastor Eduardo estará nos transmitindo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus capítulo 14, versículo de número 22, que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Jesus. Queridos, eu tenho usado esse texto bíblico como um guia para a minha vida cotidiana. Eu costumo dizer que a fé não é algo que nós devemos exercitar apenas nos dias de reuniões de culto, mas a fé é uma coisa que nós devemos trazer conosco todos os dias da nossa vida, nas diferentes circunstâncias e situações que a vida nos apresenta. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você entende que tudo aquilo que acontece muitas das vezes com o injusto pode acontecer também com a pessoa justa. Tudo aquilo que acontece muitas das vezes com o ímpio pode acontecer na vida de uma pessoa que teme a Deus. Isso fala da nossa humanidade. Quem é um servo do Senhor, ele está sujeito a passar por muitas coisas na vida como as outras pessoas. O grande diferencial é que ele sempre terá a presença de Jesus para lhe ajudar. Então, viver esta vida não é viver incólume dos problemas, das aflições, das angústias e, como diz esse texto, das tempestades que a vida nos traz. Nós lemos esse texto aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus e nós entendemos que quem mandou, no versículo 22, os discípulos de Jesus entrarem no barco e atravessar aquele mar da Galileia foi o próprio Cristo. Então, quando eles entraram no barco e eles começaram a seguir na direção para onde eles iam, Jesus se manteve no monte orando. E diz a palavra de Deus que apareceu um grande vendaval, uma grande tempestade. O texto diz a expressão no versículo 24 que o vento era contrário. E eu fico prestando atenção na minha vida quantas das vezes, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo tentando dirigir o nosso coração pela palavra do Senhor, nós enfrentamos ventos contrários. Alguns dizem que aquele que serve a Deus não vai passar por dificuldades ou por algumas situações, mas não é isso que a Bíblia nos revela. Mas o que me chama a atenção aqui
é que quando estes homens estavam já com as suas forças se esvaindo na quarta vigília da noite, que é entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, eles já tinham navegado no mar ali bravio por cerca de 9 horas, porque eles foram para ali no início da noite, e eles já estavam super cansados. E nesse momento Jesus foi até o encontro deles para lhes ajudar. Muitas das vezes o Senhor não aparece na nossa vida de forma milagrosa na hora que o problema surge, nem muitas das vezes quando a tempestade está forte. Ele aparece muitas das vezes quando nós já estamos cansados, fadigados, quando muitas vezes nós não temos nem mais o que fazer. E a palavra que eu quero deixar para você aqui nesta noite é a palavra que Jesus deixou no versículo 27 para os seus discípulos, porque quando eles viram aquele vulto vindo por cima das águas, eles pensavam que podia ser qualquer coisa, menos Jesus. E diz a Bíblia que eles gritaram com medo, achando que era um fantasma. Havia muita superstição no meio do povo judaico, no meio do povo hebreu, com a crença que tem no meio das pessoas hoje de alma penada. E eles achavam que era um fantasma que estava indo ao encontro deles. E diz a palavra de Deus que Jesus liberou uma palavra dizendo assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E é esta palavra que eu quero deixar para o seu coração e para a sua vida nesta noite. Eu não sei qual tempestade que você está enfrentando, se é no seu casamento, se é na sua vida profissional, se é na sua vida financeira, se é na sua vida espiritual, mas Deus manda dizer para você que é Ele que vai ao seu encontro para você ter bom ânimo e para você não temer, antes que você possa depositar a sua fé nele. E diz a palavra de Deus que Jesus então Pedro fala: se é o Senhor mesmo, manda ele ter contigo por cima das águas. E Jesus mandou Pedro ir. E enquanto Pedro esteve com seus olhos em Cristo, ele conseguiu caminhar por cima das águas. Então que você possa ter o seu foco em Jesus, que você possa ter o seu foco em Cristo, e a partir daí, que cada um de nós possamos ter a nossa fé renovada na nossa caminhada com Deus. Eu te convido a ficar de pé e nós vamos orar. E o que é interessante nesse texto é que quando ele tirou o olho de Jesus, ele sentiu o vento forte, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a naufragar. Nesta noite nós vamos pedir para Deus: Senhor, nos ajuda a vencer o pavor, nos ajuda a vencer o medo exagerado, que muitas vezes nos tira do centro da Tua vontade, e nos ajuda a colocar os olhos em Ti. E o texto diz que quando ele viu que ele ia afogar, ele clamou por ajuda. Jesus estendeu a mão, pegou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E colocou ele dentro do barco. Jesus está contigo no barco, Jesus está contigo na tempestade, Jesus está contigo nas adversidades. Tem de bom ânimo, não tenha medo. Amém? Pai, nós oramos nesta noite, Senhor, após termos louvado o Teu nome. O Senhor tem falado conosco nesta noite aqui, ó Pai. E como diz o louvor, o último que nós cantamos, ó Senhor, nós ficamos maravilhados mediante aquilo que o Senhor é, mediante aquilo que o Senhor faz. E nesta noite eu quero te pedir, ó Pai, pela vida dos Teus filhos que aqui estão, pela vida daqueles que nos acompanham por esta live, Senhor. Deus, Tu conheces a necessidade de cada pessoa, Tu sabes o que cada um está passando, a tempestade, o vendaval, o deserto, a aflição que tem angustiado o coração deste homem e desta mulher. E nesta noite, Pai, como diz a Tua palavra, que nós não venhamos ter medo, que nós venhamos ter bom ânimo e olhar para o Senhor, no Senhor e esperar no Senhor nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu já posso sentir a Tua presença envolvendo a cada um de nós. Eu já posso ver a Tua mão amiga trabalhando por esta família, por esta vida que nos acompanha por esta live, Senhor. Vá de encontro a ele, vá de encontro a ela nesta hora. Traz o Teu milagre, traga a Tua paz, traga a Tua fé para o coração desta pessoa, e que ela possa experimentar, meu Deus, a tranquilidade que a presença do Senhor traz
para dentro do barco daqueles que te servem, daqueles que caminham contigo. Nesta noite, Pai, nós oramos também pela vida do pastor Eduardo Costa, que nos trará a tua palavra. Usa teu servo em tuas mãos para nos falar o que precisamos ouvir da parte do Senhor. Somos gratos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Usa teu filho para falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Pastor Eduardo Costa, agora é contigo e com Jesus. Glórias a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Não tem nada combinado, mas nós vamos ministrar no mesmo texto. Mateus 14 e no mesmo verso, 22. Porque Jesus, quando Ele quer falar, Ele confirma. E eu já fico feliz porque Ele colocou o texto no meu coração e confirmou pelo intermédio da vida do pastor. Mateus capítulo 14, 22. Glórias a Deus. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Pode se assentar. O contexto da história diz que Jesus ele recebe uma notícia triste. Ele recebe a notícia de que João Batista havia sido decapitado. Quando ele recebe essa notícia, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar um lugar deserto. Ele procura um lugar deserto por duas razões. A primeira razão é porque ele havia perdido o seu primo, e ele, como ser humano, ele sente esta perca. A segunda razão é porque ele sabia que o seu ministério terreno iniciaria ali. Ou seja, João já havia preparado o caminho, e agora que João se retira, Jesus então iniciaria o seu ministério. Sabendo ele que o seu ministério não ia ser um ministério qualquer, ele busca um lugar deserto para falar com o Pai. O que ele quer receber do Pai são as coordenadas. O que ele quer receber do Pai é o direcionamento. O que ele quer receber do Pai é o caminho por onde ele vai iniciar o seu ministério, ele vai trilhar e ele vai terminar. E é bem verdade que ele procura esse lugar deserto porque ele precisa de um lugar deserto para estar a sós com o Pai. E é bem verdade que agora o texto diz que a multidão descobre para onde ele vai e vai atrás dele. É interessante quantas das vezes nós precisamos ter um momento a sós com Deus e algumas coisas, algumas situações vêm para nos distrair. É interessante quantas vezes nós passamos por situações como essa.
uma situação que você precisa estar a sós, que você sente a necessidade de orar, que você sente a necessidade de falar com o Pai, mas parece que as situações ao seu redor, as circunstâncias, algumas coisas que acontecem, faz com que você tire o seu foco, faz com que você não consiga dar continuidade ao projeto, aquilo que você queria fazer. E é bem verdade que Jesus, ele não vai tratar as multidão com ignorância, ele não vai desfazer da multidão, mas ali onde ele está, ele olha para a multidão e o texto diz que ele tem de compaixão da multidão. Isso me leva a crer que muitas das vezes nós precisamos sim ter focos, ter direcionamentos, ter objetivos, mas nós não podemos desprezar aqueles que vêm até nós. A igreja, ela foi chamada na terra para ser exatamente como Jesus foi, e muitas das vezes nós passamos por cima de pessoas necessitadas simplesmente porque temos um compromisso, sendo que Jesus, ele nos ensina que nós precisamos dar atenção às pessoas, nós precisamos amar ao nosso próximo como a si mesmo, e é isso que Jesus vai fazer. Ele passa então a alimentar a multidão, ele passa a curar a multidão, ele passa a cuidar da multidão. Eu imagino então agora Jesus, ele cuidando da multidão, ele tratando da multidão, ele curando a multidão. E é interessante que o texto vai dizer que começa a ficar tarde, porque coisa boa é quando se está na presença de Deus, coisa boa é quando você está relacionado com Deus. Irmãos, como é bom estar na presença de Deus, e como a hora passa rápida quando nós estamos envolvidos com Deus, quando nós estamos acompanhando não, mas quando nós estamos envolvidos com Deus, a hora passa muito rápido, as coisas passam muito rápido. É bem verdade que muitas das vezes nós entramos em um culto e nós estamos tão envolvidos com o culto que chega um momento que a gente nem percebe que o culto já está acabando e a nossa vontade era continuar com Jesus. Eu imagino esta multidão olhando e dizendo: a única coisa que nós queremos é estar com Jesus, a única coisa que nós queremos é continuar com Jesus. Só que a noite veio, e a noite no deserto é algo muito difícil de enfrentar, porque é muito frio. E agora Jesus, ele começa a olhar para aquela multidão e ele entende, aleluia, que está anoitecendo, e não só tem o fator do frio, mas tem o fator do alimento. E os discípulos olham para ele e diz: mestre, dispense a multidão. Oh glória! Isso me chama a atenção, por quê? Porque eles queriam dispersar a multidão, porque eles não tinham alimentos e não tinham onde comprar ali. E é bem verdade que o texto nos mostra que tinha pelo menos 5 pães e 2 peixes. E algo me chamou a atenção. Por quê? Porque quando os discípulos mandam ele dispensar a multidão, eles estavam dizendo: o que nós temos só dá para nós, o que nós temos só é suficiente para nós. E muitas das vezes nós somos dessa forma, nós somos egoístas, nós não sabemos dividir aquilo que nós temos. Nós olhamos para a vida dos nossos irmãos e olhamos para as nossas vidas e achamos que nós não temos condições, sendo que tem pessoas muito pior do que nós. Sempre haverá uma pessoa pior do que eu e você, sempre haverá uma pessoa mais precisada do que eu e você. Talvez nessa noite você chegou aqui, aleluia, com todos os seus problemas, com todas as suas adversidades, com todas as suas lutas, e está dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. E Cristo nos manda olhar para o lado e perceber que existe pessoas bem pior do que eu e você. Talvez esses 5 pães e 2 peixes que estão na sua mão e você está desprezando, você não está dando, aleluia, a devida honra a Ele, era exatamente o que aquela outra pessoa precisava para prosseguir. Então nessa noite, eu não sei o que você tem, mas entrega para Jesus. Eu não sei o que você veio buscar, mas entrega para Jesus. Por quê, pastor? Porque quando eu me preocupo com aquilo que o meu próximo precisa e entrego na mão de Jesus, Ele faz o milagre, aleluia. E aquilo que era 5 pães alimenta uma multidão e me sobram 12
12 cestos ainda, ou seja, todas as vezes que eu entrego algo na mão de Jesus, Ele multiplica e me entrega muito mais. Então nessa noite, entrega esse pão para Jesus, entrega esse peixe para Jesus, entrega a tua adoração para Jesus, entrega o teu glória para Jesus, entrega para Jesus. Ele pega o pão da graça, divide, alimenta com todos, sobram uns 12 cestos. Ele entrega os 12 cestos nas mãos dos discípulos, e parece que eu vejo ele dando uma lição para os discípulos, dizendo: está vendo? Não precisa ter medo, é só entregar na minha mão. Não precisa ficar achando que não vai ter para você, é só entregar. Quando você me entrega, eu faço milagre. Enquanto você cuida dos meus, eu cuido dos teus. Enquanto você cuida da minha casa, eu cuido da tua casa. Enquanto você cuida dos meus negócios, eu cuido dos teus negócios. O que Jesus está dizendo, aleluia, para nós nessa noite é: para de guardar essa reserva que você tem e acha que só dá para você. Coloca na minha mão que você vai ver o que eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus. Só que ele tinha um propósito, e o propósito dele era: eu preciso ficar a sós. E as circunstâncias e as adversidades que estão ao nosso derredor não podem tirar os nossos propósitos. Quando nós temos um propósito, e principalmente quando é um propósito para estar junto com Deus, nós precisamos entender que algumas situações vão vir para nos tirar o foco desse propósito. Só que nós também precisamos entender que, mesmo não sendo mal educado, mesmo dando a atenção, mesmo fazendo a sala, chegará um momento que eu preciso continuar o meu propósito. Chegará um momento que eu preciso continuar aquilo que eu estava direcionado para fazer. O que tem acontecido é que nós estamos dando muitos ênfase, muito crédito para tudo quanto é tipo de situação, mas não estamos dando crédito para ficar a sós com Jesus. Não estamos dando crédito para ficar a sós com o Pai. Ele olha para a multidão, Ele cura a multidão, Ele educa a multidão, Ele traz uma palavra para a multidão, Ele alimenta a multidão. Só que agora Ele fala: agora dá licença, eu preciso ter um particular com o Pai. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu preciso ter um particular com o Pai. Porque eu tenho um ministério, aleluia. Eu tenho uma chamada, eu tenho um direcionamento, eu tenho uma missão, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu só consigo fazer essa missão se eu tiver um particular com o Pai. Então ele pega, dispensa a multidão e ordena os seus discípulos dizendo: vai para o outro lado. Só que os discípulos eram marinheiros. Eles conheciam o mar, eles conheciam o vento. Então eles olham para o tempo e dizem: nós não vamos conseguir atravessar. Porque se nós formos atravessar, o vento vai vir contra a nossa vida. Aleluia. Só que Jesus não quer conversa. Ele precisa ter um momento com o Pai. E Ele não vai permitir que nenhuma situação, aleluia, venha impedir este momento. Oxalá que nessa noite nós entendêssemos que quanto é importante ter esse momento com o Pai. O quanto é importante estar a sós com o Senhor. O quanto é importante ter essa intimidade com Ele. Então os discípulos, eles passam para dentro do barco. E agora o vento vem, mas vem ao contrário. O vento vem, mas vem ao contrário. Só que Jesus, ele nos ensina algo: que independente do vento ou da força do vento, quando se ora, vence. O que falta para nós é orar. O que falta para nós é se desvincular de tudo aquilo que tira a nossa atenção no momento da oração. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar bitolado 24 horas orando. Eu estou dizendo que nós precisamos ter um tempo de oração com o Pai. E precisamos limitar aquilo que está tirando esse tempo. Nós precisamos dar um ponto, uma vírgula naquilo que está tirando o nosso tempo. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para se divertir, tempo para comer, tempo para sair. Mas precisamos ter um tempo com o Pai. O que Jesus está dizendo é: independente do que venha, vão, porque eu preciso falar com o Pai. E o vento contrário vem. E vento contrário não respeita ninguém. Vento contrário não respeita a posição. Vento contrário não respeita a credencial.
Vento contrário não respeita quem é intelectual e quem não é. Vento contrário não respeita quem tem dinheiro e quem não tem. Quando o vento contrário ele vem para derrubar quem está na frente. Nós estamos passando por um vento contrário. Esse vento dessa pandemia, dessa situação, dessa enfermidade, ela não respeita quem está na frente. Desde o mais rico ao mais pobre, quem ela pega pela frente, ela derruba. E Jesus está dizendo: o segredo para vencer é orar. O segredo para vencer é estar com o Pai. O segredo para vencer é ter um momento, um relacionamento com Ele. Oh glória, louvado seja o nome santo do Senhor. E é bem verdade que eles estão ali, tentando vencer o vento, mas eles não conseguem sair do lugar, aleluia. E é interessante porque o vento vem para eles como vem para o outro. O pastor disse aqui: não existe essa excepção. Como é que é? Excepção? Acepção de pessoas. Não é porque eu sou cristão que o vento não vai vir contra a minha vida. Isso é religiosidade. O vento vem para o cristão e vem para o não cristão. Só tem uma forma de passar por ele: é tendo intimidade com o Pai, é orando, aleluia. O texto vai dizer, aleluia, que os crentes estão dentro d'água, aleluia, e a tempestade vem contra eles. E o que eles estão fazendo, pastor? Eles estão remando. Oh glória, talvez eles estivessem remando e dizendo: Senhor, salva-nos, Senhor, tira-nos daqui, Senhor, aleluia, manifesta o teu poder. E é bem verdade que enquanto eles estão dentro do mar remando, Jesus está no monte orando, aleluia. Eu posso imaginar Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo: continuem, não parem, não deixe que o vento paralise, não deixe que o vento te deixe, aleluia, estagnado. O que eu quero te dizer nessa noite é que eu imagino Jesus olhando e dizendo: não é essa enfermidade que vai parar a igreja, continua remando. Não é esta pandemia que vai parar a igreja, continua remando. Não é esta luta que vai parar a igreja, continua remando. Mas pastor, parece que nós não estamos saindo do lugar. Não importa, continua remando, continua remando, continua remando. Como assim, pastor? Continua remando, aleluia. Continua, aleluia, clamando, continua glorificando, continua exaltando, continua louvando, continua orando. Porque, pastor, haverá um momento que ele vai se levantar do monte e vai descer para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Rabadaia sube, quem me dera sai. Aleluia. Não podemos parar por conta desse vento. Não podemos parar por conta dessa situação. Não podemos parar por conta de tudo isso que está acontecendo. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, não é o vento que vai nos parar, não é a pandemia que vai nos parar, não é o coronavírus que vai nos parar, não é o câncer que vai nos parar, não é o HIV que vai nos parar, nada vai nos parar. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E se alguma coisa nos parar, nós vamos subir para a glória, para glorificar. Mas continua remando, continua remando. Parece que nada está acontecendo, mas continua remando. Parece que nada dá certo, continua remando. Parece que todo mundo sai, continua remando. Rabadaia soube, que me dera sai. Glória a Deus. Não deixe o pavor tomar conta de você. Esses dias eu fiz uma live em casa e disse que uma das coisas que nos paralisa é o medo. Só que o medo é igual para todo mundo. Se eu colocar um monte de pessoas dentro de um avião, independente das classes sociais, se esse avião der um pane lá em cima e começar a cair, o medo é igual para todo mundo. Então, se alguém conseguiu chegar, você também chega. Se alguém conseguiu vencer, você também vence. Se alguém conseguiu passar, você também passa. Não é o medo que vai te paralisar. Não deixa o pavor te paralisar. Aleluia. Porque a crise está aí. E é bem verdade que nós conhecemos os marinheiros. É na tempestade. É muito fácil ser cristão e dizer que é cristão quando tudo está dando certo. Mas Jesus se manifesta na minha e na tua vida. É quando o negócio está feio. É quando a
casa está caindo, é quando a enfermidade bate na porta, é quando o desemprego chega. É nesse momento que Jesus ele se manifesta na nossa vida. Por quê, pastor Eduardo? Porque quando a pessoa olha para mim, para a tua vida e diz: ele parou, ela paralisou, não tem mais jeito, não tem mais solução, você revive das cinzas e Cristo é glorificado. É nos piores momentos da nossa vida que Ele se manifesta. Não é quando você está com o carro do ano, não é quando você está com a casa da hora, não é quando você está bem empregado, é quando tudo está dando errado e do nada você começa a se sair. Aleluia. Alguém olha e diz: ele não vai conseguir, não tem como ela sair. Eu quero te dizer que você, aleluia, traz consigo o Espírito Santo do Senhor dentro da tua vida. Nada nem ninguém pode paralisar os teus projetos. Continua remando, continua remando, continua remando, porque a crise ela tem hora e data para acabar, mas você tem que continuar. Está todo mundo dentro do barco. 12 discípulos. 12 discípulos dentro do barco. Só que eles estão em crise. Eles estão em choque, eles estão em pânico. Porque eles não conseguem sair do lugar. E muitas das vezes essas situações fazem com que eu e você percamos a nossa fé. E deixemos de acreditar naquele que nos chamou. Quantas e quantas vezes nós não olhamos para nossas vidas, para nossa situação e dissemos: Jesus nos abandonou, não tem mais ninguém por nós. É isso que acontece com eles dentro do barco. Eles começam a ver situações que não existiam, como o pastor disse aqui. Eles começam a ver fantasma, eles começam a ter vulto, eles começam a ver situações que eles olham e dizem: não é. Eles nunca vão ver Jesus numa situação como essa, porque o pânico tomou conta. Está os 12 lá em pânico, os 12 lá em choque, está os 12 lá, aleluia, tremendo de medo. Aí um se levanta e diz: se é o Senhor, faça com que eu vou sobre as águas. Um se levanta e diz: se é tu, eu quero ir contigo. E ele sai do barco. Só que quando ele sai do barco, aleluias, ele passa a andar sobre as águas. Ei, tem pessoas que nunca vão viver o extraordinário porque não tem coragem de sair do barco. Aleluia, ela só consegue ficar ali dentro do barco, quietinha ou quietinho, não tem coragem de se lançar. E é por isso que só vê o milagre na vida de um e de outro, mas não vê na vida dela, porque não tem coragem de sair do barco. Pedro olha e diz: ei, se é tu, eu quero ir contigo. Nesta noite eu te convido a sair do barco. Aleluia, glória a Deus. Sai do barco. Que barco, pastor? Teu porto seguro. Talvez o teu porto seguro é o teu trabalho. Talvez o teu porto seguro é a tua conta bancária. Talvez o teu porto seguro é o carro que você anda. Talvez o teu porto seguro é os títulos que você carrega. E Jesus está dizendo: sai do barco, porque quando você sair do barco, as experiências vão ser muito maiores. Sai do barco. Entrega para mim. Isso que você tem, entrega para mim, porque quando voltar para você vai ser muito maior. Entrega para mim. 12 discípulos, só um tem coragem de sair do barco. 12 discípulos, só um se coloca aí diante ou aí de encontro a Jesus. Pastor, mas ele afundou. É melhor afundar indo em direção a Jesus do que morrer dentro do barco sem ter coragem de sair do barco. É melhor afundar indo em direção com Jesus. Como assim, pastor? Tentei, errei, vou tentar de novo, vou errar, vou tentar de novo até eu acertar, do que ficar o resto da minha vida dentro de um barco sem saber se aquilo ali poderia ser meu ou não. É momento de se lançar, é momento de sair do barco, é momento de provocar o impossível e o extraordinário.
Nós estamos vivendo um momento de milagres, mas nós estamos dentro do barco, não temos coragem de sair para que Jesus se manifeste na nossa vida. No meio desta pandemia, no meio desta crise, Ele está à procura de pessoas que tenham coragem de sair do barco e mostrar que Ele é Deus para mudar essa história. Aleluia. Sai do barco. E se eu afundar, pastor? Não tem problema. É melhor você tentar e afundar do que você ficar dentro do barco e morrer. Porque dos 12 que estavam lá, só Pedro foi tocado por Jesus. Porque quando ele estava afundando, ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus estica a mão e diz: meu amigo, não tem como me seguir e afundar. Não tem como me seguir e parar pelo meio do caminho. Não tem como me seguir e a tempestade te matar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu quero profetizar nessa noite que se você está seguindo Jesus, não tem pandemia, não tem demônio, não tem capeta, não tem nada que pare você no meio da tempestade. Continua, porque Ele vai te segurar pela mão. Talvez você está na sua casa, aleluia, com um familiar teu enfermo e o médico desenganou. Eu quero profetizar nessa noite: sai do barco, pega na mão de Jesus, porque Ele vai levantar. Aleluia. Não tem como sair do barco em direção a Jesus e afundar e morrer. Eu posso até afundar, mas se eu estou na direção de Jesus, Ele vai me pegar e vai me colocar na terra, aleluia, porque o propósito que Ele colocou na minha e na tua mão não pode parar. Fica de pé. João não saiu, Tiago não saiu, Natanael não saiu, Judas não saiu, nenhum dos outros teve coragem de sair, e nenhum dos outros é falado no texto. Mas teve um louco que se levantou e disse: eu me recuso a ficar sentado nesse barco, eu me recuso a ficar da forma que eu estou nesse barco, eu me recuso a não tomar uma atitude. Se é para ir com Ele, eu vou sair. Porque se eu afundar, aleluias, oh aleluias, se eu afundar, se Ele falar assim, ó, é momento de você afundar, e Ele não me estender as mãos, e eu estiver no caminho dEle, eu tenho certeza que lá em cima Ele estará de mãos abertas, de braços abertos para me receber. Mas se o propósito na terra for dar continuidade ao projeto, Ele vai te segurar pela mão e vai dizer: vamos continuar. Homens de pequena fé, por que duvidastes? Está difícil, está complicado. Eu nem assisto mais televisão. Eu não assisto mais televisão porque você entra em pânico, e isso faz com que você duvide. Mas Ele está dizendo: vem, entrega os pães e sai do barco. Entrega a reserva e sai do barco. Porque quando você entregar as reservas e sair do barco, eu vou te mostrar que eu ainda sou Deus. Alaba, sui, quer me dera sai. Ei, o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ei, eu não conheço uma enfermidade que possa parar Ele. Eu não conheço uma crise que possa parar Ele. Eu não conheço nada que possa parar Ele. A morte bateu de frente com Ele, mas no terceiro dia Ele voltou e disse para ela: nem tu é pária para mim, infeliz, nem tu é pária para mim, aleluia. Não tem nada que possa parar Ele. Nada vai parar Jesus aqui nessa terra. Nada vai parar Jesus neste ano ainda. Jesus vai mostrar que Ele é Deus, porque Ele está chamando gente para sair de dentro do barco. E talvez dentro dessa igreja aqui, aleluia, haverá pessoas profetizando e Deus usando em cura, porque Ele ainda é Deus. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que Deus possa
vos abençoar. Pega o álcool para mim. Pega o álcool para mim, por favor, porque que Deus possa nos abençoar nessa noite e que nós possamos ir para nossa casa sabendo que é preciso nós sairmos do barco e continuar aquilo que Deus nos mandou continuar na terra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é bom. Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos dê coragem, Senhor, para sair do barco, para sair do comodismo, para sair, Senhor, das nossas reservas, para confiar, Senhor, piamente no Senhor, para que os milagres e prodígios possam acontecer. Pai, eu quero nesta noite abençoar, Senhor, a cada pessoa que aqui está na tua casa, Senhor, que eles possam ter um final de semana abençoado, que a próxima semana seja uma semana de bênção. Eu quero abençoar esses que estão, Senhor, acompanhando pela live, profetizando, Senhor, que nenhum mal, nada vai pará-los, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Domingo nós estaremos aqui novamente, te adorando, te glorificando, entregando as nossas reservas na tua mão e tendo atitude para sair, Senhor, do comodismo, sair do barco, sair da zona de conforto e provocar um milagre em nome de Jesus. Com as mãos para cá. Domingo culto às 18 horas. Segunda-feira escola de teologia. Terça-feira nós temos a rádio. Quarta-feira nós temos escola bíblica dominical. E sexta-feira nós estamos aqui de novo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.